Então, pessoal, bem-vindos novamente. Para quem, então, que estava em dúvidas, né, em dúvida em relação a algumas questões do edital, que foi publicado no último sábado, dia 9 de outubro, né, já tem uma semana, a gente fez esse vídeo, então, essa aula aqui, para poder destrinchar um pouquinho o edital e trazer as informações que são mais importantes para este momento, tá? Esta apresentação aqui, pessoal, não substitui a leitura atenta do edital. O edital é muito extenso, tá? Então, eu recomendo que todos vocês leiam o edital na íntegra, tá? Então, a gente, na verdade, trouxe as informações que são mais relevantes para ser um norte aqui para vocês, tá bom? Então, como já esperávamos, né, a banca de organização do certame, do concurso, é mesmo a FUMARC, que já tem uma parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais há muitos concursos, né? O último paramédico legista de 2013 foi também a FUMARC. Então, em parceria com a CADEPOL, que é ali o setor específico da Polícia Civil que faz a organização de toda a parte pedagógica, didática, então ambas vão fazer a organização do concurso. Aqui a gente colocou para facilitar alguns contatos, tá? Tanto o site da CADEPOL e o site da FUMARC, que serão, inclusive, os locais onde vocês farão as inscrições, tá, para o concurso, quanto os telefones de ambas, tá? Então, prestem atenção aqui que, para né, recorrer a elas para tirar dúvidas, alguns esclarecimentos, somente em dias úteis, né, e nos horários comerciais, então, de 9 ao meio-dia, de 1 às 5, tá? Algumas informações gerais de tudo, né, que a gente viu no edital, que a gente quer chamar a atenção em relação ao número de documentos que vocês terão que digitalizar neste concurso, né? Então, em relação ao que eu fiz em 2013, que foi a apresentação física, né? Neste caso, vocês farão o envio digitalizado dos documentos. Então, esses documentos eles terão que estar legíveis, tá? Podendo até mesmo serem considerados inválidos, e isso, de repente, dependendo do documento, pode até descredenciá-los ou eliminá-los do certame, tá? Na hora de fazer o upload ou envio destes documentos, prestar atenção aqui, ó, que o edital expressamente fala que somente poderão ser utilizados documentos com extensões JPG, PNG ou PDF. Então, não enviem documentos no formato do Word, BMP ou qualquer outra extensão, tá? Além disso, aqueles documentos em altíssima qualidade, pode ser que eles ultrapassem o tamanho de 3 megabytes, que é o limite, tá? Então, todos os documentos vocês chequem isso, tá? Para quem não está muito familiarizado com questões de informática e tudo mais, peçam ajuda, tá? Porque, de repente, vocês podem, às vezes, ficar pelo caminho por detalhes, tá? Requisitos da investidura do cargo, né? Então, o que o candidato precisa ter, o que ele precisa obedecer para que ele possa se tornar médico ou médica legista, tá? Então, isso aqui de uma forma geral, tá? Então, ter sido aprovado, classificado em ordem decrescente na pontuação, né? E nomeado, então a gente sabe que são 9 vagas, tá? Idade mínima de 18 anos completos na data da posse, isso é uma questão genérica, né? A gente sabe que no nosso caso aqui, o candidato vai ter no mínimo ali de 23 a 25 anos, que seria a idade dos médicos mais jovens formados, tá? Ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais, tá? Então, prestem atenção, desde já, se a sua situação de título de eleitor está regularizada. Então, entrem no site do TSE com o número ali do título de vocês para ver se está tudo ok, para não ter surpresas lá na frente, tá? Para os candidatos do sexo masculino, ficar atento com a questão militar, né? Então, já separar ali o documento, seja o CDI, né? O Certificado de Dispensa de Incorporação, ou algum documento de comprovação de que serviu algumas das Forças Armadas. Estar em pleno exercício de seus direitos civis e políticos e, principalmente para aqueles candidatos que estão se formando agora, na virada do ano, que estão cursando o último período do curso de medicina, essa informação aqui é muito importante. Então, o concurso exige que, na data da posse, o candidato ele entregue o diploma, né, original, né? O envio será, né, de cópia, né, provavelmente ali no momento de enviar documentos, e aí na data da posse entregar ou apresentar o diploma original ou certidão expedida por faculdade reconhecida pelo MEC. O ideal é que vocês consigam um diploma.
mas aqui até mesmo prevê nessa questão de uma certidão expedida pela faculdade quando o diploma ainda não ficou pronto, tá? Então, para quem está participando do concurso e está se formando, já tentem conversar já com a diretoria da escola, da universidade, para agilizar essa liberação do diploma ou então, pelo menos, de uma certidão, tá? Não será exigido o registro no conselho, a gente sabe que essa etapa às vezes demora um pouco, então não precisa ter um número ali de conselho para tomar posse, então os candidatos mais jovens podem ficar mais tranquilos. Em relação às atividades dos médicos legistas, né? Então isso está muito bem detalhado e descrito no item 1.5 do edital. Então a gente não, né, optou por não transcrever isso aqui na íntegra. Na verdade, tem aqui a dica, né, específica de onde encontrar isso no edital. Recomendo que, no momento oportuno, cada um de vocês acessem o edital para poder fazer a leitura desse item 1.5 com detalhes. Isso aqui vai ser mais importante quando vocês já estiverem tomando posse, tá? Mas mesmo agora, para poder realmente entender o que é função do médico legista em teoria e na prática. Uma jornada de trabalho prevista de 40 horas semanais, tá? Aqui uma das perguntas mais comuns que chegam até a gente, como é que é esse regime de trabalho? Então, aqui uma previsão de 40 horas semanais, em média, mas eu desconheço médico legista no estado de Minas Gerais que trabalhe em regime de expediente, né, ali de dias úteis, né, de segunda a sexta, de 8 a 5, tá? O trabalho, normalmente, ele é desempenhado em regime de plantões, tá? E cada regional de polícia civil, ela tem suas demandas próprias. Então, o chefe do posto médico legal é quem propõe a escala, tá? No interior de Minas, tem mais de 40 regionais de polícia, né, de polícia civil. Então, são mais de 40 postos médicos legais. Então, é impossível informar para vocês aqui como é que vai ser a escala de trabalho, tá? Inclusive, a gente também não tem, já adiantando a resposta para algumas perguntas, né? A gente não tem a lista das cidades, tá? Isso provavelmente só será informado lá na frente, quando já os empossados estiverem cursando a CADEPOM, tá? Agora, com certeza, são lotações para o interior. Regime jurídico, isso consta no edital, né? O regime estatutário em conformidade com leis específicas relacionadas aos funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais. O cargo de médico legista é um cargo de natureza estritamente policial, tá? Então, o médico legista ele faz parte das carreiras da Polícia Civil, então ele tem todas as prerrogativas de um policial civil, tá? Tanto os direitos quanto os deveres, e isso é regido por legislação própria. Regime de previdência, né? Então, é o regime de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, né? Tem a legislação própria em relação a isso. Os últimos legistas que tomaram posse, que foi a segunda chamada do concurso de 2013, eles já não pertencem àquele regime de aposentadoria integral, tá? Então, a aposentadoria é com salário base, sem os benefícios, porém, eles têm direito a uma aposentadoria complementar, uma previdência complementar. Então, para quem tiver interesse, então, seria interessante buscar a legislação correlata para entender um pouquinho melhor sobre essa questão. Isso não é específico da Polícia Civil, de uns anos para cá, todos os estados têm feito essas mudanças, tá? Então, isso, na verdade, é uma tendência, e a partir, né, de uns anos atrás, nenhum concurso mais ele envolve, a princípio, a questão da aposentadoria integral, salário base mais os benefícios. Normalmente é o salário base, sem os benefícios, e a contribuição previdenciária complementar que é feita ao longo dos anos de serviço. Remuneração. Eu já havia comentado isso, né, no início do nosso curso, na aula de inauguração, de apresentação, uma remuneração que o salário base é de R$ 10.028,30, e o médico legista ele faz jus a 40% de insalubridade. Esses 40% são sobre o salário base, né? A gente, às vezes, vê alguns salários, né, de contratação de médicos na assistência, em que os 40% eles são relacionados a um salário mínimo, independente do salário base. Aqui não, é 40% do salário base, então algo em torno de R$ 4.000, perfazendo um total de R$ 14.039,62, que é o bruto do inicial de carreira do médico legista. Tá?
Em relação às vagas, né, temos aqui, então, um total de 9 vagas, sendo 8 vagas para ampla concorrência e 1 vaga para candidato com deficiência. A gente sabe que, por lei, né, os candidatos com deficiência têm direito a 10% das vagas, 10%, então, arredondando, tem que ter pelo menos uma, então acaba sendo esta única vaga para candidatos com deficiência. As demais, então, serão de ampla concorrência. Se, porventura, eles aumentarem, passarem para 30 vagas, por exemplo, não agora, mas numa eventual segunda chamada, 3 vagas serão para candidatos com deficiência. Vão seguir sempre a questão do percentual de 10%, que é por força de lei. Tá? Candidato aprovado, então, nomeado e investido no cargo, será imediatamente matriculado no curso de formação técnico-profissional, que é a CADEPOL. No concurso passado, para médico legista em 2013, a CADEPOL ainda era etapa de concurso, agora não mais. Tá? As vagas, como eu havia comentado agora há pouco, visam o provimento das comarcas ou cidades no interior do estado, conforme a necessidade da administração. Então, não haverá lotação no IML em Belo Horizonte, tá? E nem tampouco na região metropolitana. Tá? Então, não esperem vagas para Belo Horizonte ou seu entorno. Tá? As vagas realmente são para o interior. Essas vagas, volto a dizer, não sabemos ainda, isso fica a critério da chefia de Polícia Civil junto com a Superintendência de Polícia Técnica e Científica, a SPTC, que apresenta os dados para a chefia de polícia, e isso provavelmente vai ser informado, agora sim, é uma opinião, né, pelo que foi visto nos últimos certames, deve ser informado já quando os servidores estiverem empossados cursando a CADEPOL. Tá? A designação do servidor de carreira de médico legista, então, será realizada tendo como critério a classificação final do respectivo curso de formação técnica profissional. Ou seja, a gente vai ter 2 classificações. Uma é a da prova, tá? A prova teórica mais a prova de títulos. Definindo essa classificação, eles vão, então, pegar os 8 mais 1, tá? Que tem um candidato com deficiência, e estes vão ser nomeados e empossados. Vão para a CADEPOL. Ao final da CADEPOL, haverá uma avaliação. E esta avaliação final da CADEPOL, já com servidores efetivos, que vai definir a ordem, a nova ordem de classificação e de prioridade para a escolha das cidades. Tá? Isso foi também no meu concurso, né, de 2013, com a única diferença de que, naquela época, a CADEPOL ainda era parte do concurso. Agora, não mais. Nesse aspecto, melhorou, porque, inclusive, quem estará cursando a CADEPOL fará jus ao salário integral do médico legista no início de carreira, aqueles 14 mil e poucos reais brutos. Em relação ao cronograma, tá? Então a gente tem aqui, né, num resumo, a publicação oficial do edital que ocorreu no dia 8/10, 8 ou 9, né? Na verdade, 9/10, foi no último sábado, tá? Período de inscrição já se iniciou, tá? Então começou no dia 11 de outubro e vai até o dia 9 de novembro. Atenção para o horário, 9 de novembro, às 23h59 do horário de Brasília, então é o mesmo horário nosso aqui em Minas. Tá? Prova objetiva, data provável, eles colocam assim no edital, porque precisa ainda da divulgação especificamente dessa data, a ratificação dessa data, mas a previsão é de que ela ocorra no dia 12 de dezembro, no turno da manhã. Então, a gente tem ali um intervalo entre a publicação do edital e da prova de 2 meses e 4 dias. Na verdade, a gente já tem menos de 2 meses. Então, é um período muito curto, é um tiro curto. Então, quem não começou a estudar ainda, quem não entrou no ritmo de estudo, agilize, tá? Deixe alguns plantões, diminua um pouco a carga de trabalho, se puder antecipar férias, principalmente para coincidir ali com o momento da prova, eu recomendo, porque realmente o número de vagas é pequeno, então a disputa, a concorrência é alta. Tá? Aqui eu antecipo, aqui, ó, na verdade, reforço aqui os 2 sites, né, que eu já havia comentado lá no início da apresentação, tanto da CADEPOL quanto da FUMARC, pelos quais serão feitas, então, as inscrições. Quem não fez ainda, aproveite e faça. O fato de fazer hoje, ou amanhã, daqui uma semana, não faz diferença, não. Mas para que deixar para depois? Já faça a sua inscrição de uma vez. Tá? Etapas do concurso. Então, aqui a gente tem 5 etapas. Inicialmente, essa que está prevista para o dia 12 de dezembro é a prova de conhecimentos objetiva.
E tem caráter eliminatório e classificatório. Classificatório a gente sabe, né? A nota da prova vai definir ali uma ordem de classificação. Eliminatório por quê? Porque se não fizer um mínimo específico em cada prova e um mínimo no somatório geral, esse candidato não será lançado para as etapas sucessivas, tá? Exames biomédicos e biofísicos, que fica esse nome um pouquinho diferente, mas nada mais, nada menos do que a avaliação médica e os testes físicos. Caráter somente eliminatório, tá? A pontuação de cada candidato aqui não interfere na classificação geral, tá? Então tem que fazer o mínimo para poder seguir adiante. Avaliação psicológica, que também tem caráter somente eliminatório. E aí a novidade para este ano, prova de títulos, tá? Então aqui sim há possibilidade de mudança de posição ou de posições na ordem classificatória. Alguns candidatos podem talvez ganhar e, obviamente, alguns, então, para que isso ocorra, vão perder posições, tá? Então é muito importante que vocês organizem esses títulos, a gente vai descrever daqui a pouquinho quais são, para que não deixem para a última hora, tá? Investigação social, a última etapa do certame, ela então é de caráter eliminatório somente. Então vamos lá, uma por uma. Prova de conhecimentos objetiva, tá? Então é uma prova de caráter eliminatório e classificatório, como eu havia dito. Local de realização, Belo Horizonte, não haverá outros locais. Provavelmente isso vai ser divulgado e ratificado ainda, mas provavelmente deve ser a própria Cadepol, tá? A não ser que o número de inscritos seja maior do que a capacidade, né, de receber candidatos lá na Cadepol, mas a princípio deve ser lá mesmo, na Gameleira, o quarteirão que fica logo abaixo do IML. Duração mínimo de 2 horas e máximo de 4 horas. Uma prova de 60 questões, né? Então a gente tem então aí uma média de 4 minutos por questão. Está razoável, tá? Não está muito corrida a prova, não. Mas, lembrando que tem aí 10 questões de português, que normalmente tem textos para serem lidos, tá? E mesmo as outras questões, medicina legal mesmo, pode ser que tenha ali um caso clínico, né? Como se fosse ali um enunciado mais extenso. Então, naquelas questões mais objetivas, mais rápidas, vocês não podem perder tanto tempo, para que vocês tenham um crédito para essas questões que demandam um tempo maior de leitura, tá? Data provável, como eu havia dito, 12 de dezembro, cai num domingo, tá? No turno da manhã, a ser confirmado. Que 60 questões, 4 opções múltipla escolha, tá? Então a FUMARC ela é bem objetiva, inclusive com a questão de colocar uma opção correta somente. Para com aquele, como se fosse uma pegadinha, né? Aquela questão de colocar o exceto, né? Então coloca 3 verdadeiras e uma errada. Muita gente erra a questão por conta disso, né? Então é uma prova mais objetiva, então, uma correta, 3 erradas. Então, se você já tem certeza de qual é a errada, já marque, né? Obviamente, você vai fazer a leitura também das demais, mas é importante que vocês saibam fazer esse tipo de prova, tá? Então, eu particularmente gosto muito dessa forma como a FUMARC trabalha em relação à cobrança das questões. Língua portuguesa, 10 questões. Na prova do concurso de 2013, foram 5 questões. Então, para este ano, mantendo o número total de questões de 60 da prova, a participação, a percentual de língua portuguesa aumentou, dobrou de 5 para 10 questões. Direitos humanos também, eram 5 questões e este ano passou para 10, tá? Detalhe, não inclui mais o conteúdo de direito constitucional, que isso foi cobrado no concurso de 2013, o concurso passado, e agora não mais. Então, serão 10 questões exclusivamente de direitos humanos, tá bom? A gente até excluiu este conteúdo do cronograma do curso preparatório, porque realmente não faz mais sentido, tá? Então, a gente vai abordar no curso preparatório tudo o que é necessário conforme prevê o cronograma, conforme prevê o conteúdo programático do edital. Medicina legal, a grande surpresa, né, para não dizer frustração, tá? No concurso passado eram 35 questões, a parte geral de medicina legal, agora somente 10, né? Então, uma frustração para vocês, para todos os candidatos que gostam de estudar medicina legal, não podia ser diferente, né? Tanto é que vocês estão buscando esta carreira, e uma frustração também para quem ensina, né? Para a gente que leciona medicina legal. Agora,
o conteúdo de medicina legal não diminuiu, não diminuiu. O que diminuiu vai ser a cobrança em questões na prova, tá? Então, no curso preparatório, nós fizemos um compilamento, né? Se é que existe essa expressão, me deu uma dúvida aqui. Mas então nós compilamos, né, as aulas, tá? E a gente vai apresentar, eu vou apresentar o novo cronograma daqui a pouco, tá? Então o número de questões muito reduzido. Então medicina legal representa agora somente 1/6 da prova. E aí temos a grande novidade em termos de nova disciplina, que é a de toxicologia forense. Para quem já leu ali o cronograma, a gente tem um slide daqui a pouquinho, é uma matéria que tem muito a ver com a questão da perícia criminal, particularmente o perito que trabalha no laboratório. Tá? E a parte que tem relação, sim, com a medicina legal, com aspectos periciais, ela já está contemplada no cronograma de medicina legal, que é a questão da embriaguez alcoólica e as toxicofilias, né? O uso de drogas, as demais drogas consideradas ilícitas. Né? Então, na verdade, é um conteúdo que está sendo abordado em 2 disciplinas. Tá? Então, essa parte de toxicologia foi uma surpresa, tá? Então, no nosso novo cronograma haverá uma sessão específica, tá? Com uma professora perita criminal, tá? Que já muito acostumada tanto com a questão da toxicologia quanto a questão docente também. A gente tem essa nova parceria na nossa equipe docente para lecionar essa disciplina que terá o mesmo peso de medicina legal. Então, tem lá no cronograma, é um livro somente, tá? Do Passagli, ou Passagli, tá? Então, recomendo a vocês que comprem o livro e leiam tudo, tá? Porque, como são 10 questões, eles podem cobrar, às vezes, até mesmo alguns pés de página, como dizem. E patologia, né? No edital passado, que eram somente 5 questões, né? Havia perspectiva, inclusive, que isso fosse excluído deste novo edital. Não somente foi mantido, como também aumentou, né? A participação de patologia geral aumentou, fazendo, então, um total de 10 questões. Então, temos aí 6 disciplinas, cada uma com 10 questões, total de 60 questões na nossa prova. Psiquiatria forense, estava esquecendo dela, eu tinha falado só 5, né? Verdade. Então, psiquiatria forense, no concurso passado, que havia essa disciplina de forma isolada, era até uma estratégia para que médicos com formação em psiquiatria fizessem a prova, para que depois fossem lotados especificamente no setor de psiquiatria forense. Tá? Então, havia uma expectativa, não de que isso fosse excluído do edital, mas que a parte de medicina legal geral, ela, na verdade, absorvesse novamente a psiquiatria forense. Então, já haveriam questões, com certeza, de psiquiatria forense, mas imaginávamos que pudesse estar contida dentro da parte geral de medicina legal. Não, eles mantiveram psiquiatria forense como uma disciplina isolada e com 10 questões. É uma matéria relativamente pequena, se formos comparar, por exemplo, com português e com medicina legal, então é uma matéria que realmente também vocês precisam estar muito afiados, tá? Infelizmente, dessas todas, é a que está em último na posição na questão de desempate. Isso a gente vai ver, e a ordem de desempate é exatamente essa que está postada aqui neste slide. Cada questão, então, valerá 1 ponto, tá? No total de 60 pontos. Será aprovado o candidato para a próxima fase, né? Ele poderá avançar aquele que tirar 36 pontos, né? Um índice maior ou igual a 60% do total. Então, se tirar 35%, automaticamente já está excluído do concurso. Obviamente, 36 pontos é muito pouco, né? Então, assim, os candidatos que serão aprovados, eles terão que fazer 50 pontos ou mais, tá? E será eliminado o candidato também que tiver uma nota inferior a 20% em algumas das disciplinas, tá? Então, como cada uma delas são de 10 questões, então quem zerar ou tirar somente 1 ponto também não avança, mesmo que no total tenha mais do que 36 pontos, tá? Obviamente, se você tirar 1 ponto, você já então perdeu 9, com 51 pontos, né? Eu acho pouco provável também que você consiga ter, até porque você teria que tirar 10 nas outras, né? Então, a princípio, o que mais importa aqui é a questão do mínimo de 36 pontos para poder avançar para as próximas etapas, tá? Exames biomédicos ou avaliação médica, né? Facilitando aqui o termo. Caráter eliminatório. Então, os candidatos aprovados eles vão ser submetidos a esses exames, né? No edital chama de exames biomédicos,
E se forem considerados aptos, eles então poderão ser submetidos aos testes físicos, tá? Isso é até uma questão de segurança, tanto para os candidatos quanto para também a organização do concurso, para que ninguém seja ali né, colocado numa situação de risco para a sua saúde, tá? Os exames laboratoriais e complementares poderão ser realizados nos laboratórios de livre escolha do candidato, laboratórios particulares, e esse custo, esse ônus é do candidato, tá? E eles terão validade se realizados em, no máximo, 90 dias antes da convocação, tá? Então, como estamos em outubro, tá? A prova é em dezembro, eu recomendo que não façam esses exames por agora, tá? Porque se de repente o exame médico for depois de 90 dias a partir de hoje, então vamos supor lá para o dia 20 de janeiro em diante, né? Esses exames já terão perdida a validade, tá? Então, agora, vale a pena vocês já se programarem para poder realizar os exames. Os exames laboratoriais são mais tranquilos, os complementares que nós vamos ver aqui. A lista de exames é muito grande. Não só exames, como também de consultas com médicos especialistas que precisam emitir relatórios, tá? Então, os exames laboratoriais, a lista é até pequena, tá? Então, tem aqui hemograma completo, grupo sanguíneo com fator IRH, glicemia, supõe-se que seja de jejum, creatinina, gama-GT, fosfatase alcalina, transaminases TGO e TGP, bilirrubinas direta e indireta, suponho que tenha, né? A total vai ser a somatória, mas provavelmente no exame já vem descrito total, direta e indireta, e urina rotina. Laboratorial está relativamente tranquilo, tá? Somente estes exames serão aceitos com o laudo, né, ali por emissão da internet. Normalmente a gente entra no site do laboratório e imprime, tá? Os demais, eles vão ser cobrados os seus originais, tá? Então isso é muito importante, tá? Porque muitos exames, né, os complementares podem ser feitos às vezes com laudos remotos, alguma coisa do tipo. Então, mesmo que seja um laudo remoto, um médico de outro estado, é importante que um médico, diretor clínico ou técnico daquele serviço carimbe e assine, validando aquele documento, tá? Prestem atenção nisso. Isso não está explícito dessa forma que eu estou falando no edital, mas todo cuidado, todo zelo é pouco, tá? Então, é preferível que vocês pequem pelo excesso de zelo, tá? E aí, quais são os exames complementares? Inicialmente, teste ergométrico, com laudo médico. Até aí, tranquilo. Radiografia de tórax, incidências PA e perfil, com laudo. Radiografia panorâmica da coluna vertebral, incidências AP e perfil em ortostatismo. Aqui não fala, né? Minto. Laudo descrevendo uma série de detalhes. Então, é importante que o médico radiologista que for laudar tenha acesso a essas informações, vocês levem o edital com essas informações, porque tem que descrever a medida da linha SVA, medida do ângulo da curva de escoliose, se houver, medida do grau de curvatura da coluna torácica e medida do grau de espondilolistese, se houver, tá? Audiometria tonal e vocal, e aí aqui eu chamo a atenção para os parâmetros de aprovação de acuidade auditiva. Nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, serão consideradas perdas de até 25 decibéis. Nas demais frequências, aceita-se a perda de até 40 decibéis. A princípio, se houver perda além destes parâmetros, o candidato poderá ser eliminado, tá? Ecografia de abdômen total, aqui não fala, mas obviamente com laudo, né? É um exame que não tem sentido levar somente as imagens, tá? Espirometria também com laudo, tá? E aí vem os relatórios dos médicos especialistas. Então, cada um dos candidatos terá que passar em 3 consultas. É como se a banca, né, a avaliação médica, tivesse terceirizado essa avaliação. Ela quer ter uma segurança maior, então foi definida a avaliação por 3 especialistas que cada candidato deverá buscar, tá? Inicialmente, relatório oftalmológico, tá? Uma avaliação oftalmológica considerando os seguintes quesitos. Acuidade visual sem correção e com correção. E aí os parâmetros quais são? No pior olho, tá? 30% sem correção e 80% com correção. Além disso, no relatório do médico oftalmologista precisa constar, né, uma avaliação de tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocular, senso cromático
e campo visual. Então, além do relatório, vocês precisarão levar em anexo a campimetria computadorizada com o laudo. Tá? Relatório neurológico, né? Então, avaliação clínica neurológica. Então, no relatório, o neurologista precisa descrever os seguintes itens: ectoscopia, face e postura. Aqui eu copiei ipsis literis do edital. Tá? Ausculta cervical, estado mental e sumário das funções mentais superiores, nervos cranianos, motricidade, força, tônus, trofismo e reflexos, sensibilidade superficial espinotalâmica e profunda coordenal superior, coordenação motora e marcha. Quando vocês forem recorrer aos colegas neurologistas para essa avaliação, peçam a eles que façam relatório com estes dizeres. É muito importante para que isso não complique vocês no futuro. Tá? Então, não precisa ter aqui competição, sabe? Não precisa entrar em atrito com a banca de avaliação médica. É mais importante para vocês que o relatório conste todos esses termos para que lá na frente vocês não tenham surpresas, tá bom? Ah, mas isso daqui é sinônimo, ah, isso daqui é a mesma coisa, para que não tenha esse tipo de argumentação ali na avaliação. Então, peça que os médicos coloquem com essa terminologia. Pode até colocar para mais, mas que estes termos estejam bem descritos e visíveis no relatório. Obviamente, relatórios com letra legível, tá, gente? Nunca é demais comentar, né? Preferencialmente até mesmo digitado e impresso, né? E aí assinado e carimbado pelo médico neurologista. Relatório psiquiátrico, avaliação psiquiátrica. Neste caso, tem uma demanda aqui, ó, que foi colocada que o psiquiatra precisa ter o registro de qualificação de especialista, né? Quando o médico especialista ele faz o registro da sua especialidade no CRM. Não falou isso para o neurologista e oftalmologista. Por quê? Né? Eu imagino que eles vão fazendo ali edital e vão juntando as partes, né? Mas, então, para evitar qualquer surpresa, busquem, então, colegas neurologistas e oftalmologistas que tenham também o RQE, né? A grande maioria tem. Então, acho que é melhor, tá? Para não ter nenhum problema. Mas, para a parte do relatório psiquiátrico, aí a gente tem certeza. Se não tiver o RQE, realmente pode invalidar esse documento, e aí vocês podem ter problema até mesmo sendo eliminados do certame. Tá? Então, o relatório que ele tem, consta, né, um modelo, que é o modelo B do anexo 4 do edital. Então, o relatório ele tem que constar informações sobre comportamento, humor, coerência do pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou não de medicamentos psicotrópicos, psicofármacos e ainda qualquer antecedente de doença psiquiátrica. Então, tudo isso daqui precisa constar no relatório. Então, essa parte aqui realmente é mais trabalhosa, tá? Aqui não fala especificamente da data, e eu entendi que precisa ter, né, dentro daquela regra que foi citada, de 90 dias de validade, né? Contando, então, em relação à avaliação médica em si. Então, não adianta fazer isso por agora. Obviamente, vocês já podem marcar as consultas com os colegas especialistas. Exames, além daqueles laboratoriais básicos, né? Isso daqui, na verdade, já era previsto, tá? Isso daqui já, todos os concursos, né, para as carreiras policiais de segurança já vem cobrando, que é o exame laboratorial antidrogas ou toxicológico. Tá? Então, são exames com janela de detecção de 90 dias pela amostra de queratina. Tá? Então, a questão da amostra de pelos. Tá? Então, pelo que eu andei, né, estudando e avaliando em laboratórios particulares, são pelos que podem ser pelos do couro cabeludo ou pelos de outras partes do corpo. Pelo que eu vi, obviamente, a gente tem que ver a metodologia do laboratório, mas são pelos de pelo menos 3 centímetros de comprimento. Tá? Então, são exames com janela de detecção de 90 dias para maconha, metabólitos do delta-9-THC, cocaína, anfetamina, inclusive metabólitos e seus derivados, e opiáceos. Esses últimos dois aqui, ó, entra a questão de medicamentos que podem ser de uso lícito prescritos dentro de um acompanhamento médico. Tá? Então, o edital ficou bem vago em relação a isso. Tá? Então, eu sugiro que quem estiver fazendo uso de medicamentos derivados de anfetamina ou opiáceos, tá? Que dentro do possível
com o devido acompanhamento médico, analisem a possibilidade de suspensão e substituição. Ainda que isso ocorra hoje, pode ser que não dê tempo, tá? Porque a gente tem que pensar em 90 dias e é provável que em 90 dias vocês já estejam já na avaliação médica, tá? Agora, independente disso, o que eu oriento para quem faz uso de alguma medicação, que seja derivada de anfetamina ou opiáceo, que ao irem para os laboratórios, que levem um relatório comprovando que vocês fazem o uso prescrito dessas substâncias, junto com a receita médica atualizada. Tá? Para quê? Para que o laboratório conste esta informação no laudo, porque vai acusar, né, aquela presença daquela substância no exame, e isso então vai ser encaminhado depois para a banca de avaliação médica. Tá? Mais informações em relação a essas duas substâncias, né, ou esses dois conjuntos de substâncias, anfetaminas e derivados e opiáceos, a gente pode trazer aí nos próximos dias, tá? Porque realmente o edital ficou mais superficial em relação a essa informação. Tá? Agora vamos para a parte dos testes físicos, né, que no edital chamam de testes ou exames biofísicos. Também de caráter eliminatório, e aí são 4 testes. Teste de flexão de braço, impulsão horizontal. Esse é um teste novo, que substituiu o teste que era o de agilidade e coordenação motora, aqueles ali dos toquinhos coloridos que tinha que levar de um lado para o outro. Então, esse teste de agilidade e coordenação não tem mais, substituído pelo teste de impulsão horizontal. É um teste que ele é muito cobrado em vários concursos de segurança pública, de forças policiais. Corrida de 50 metros rasos e o teste de Cooper de 12 minutos, esses já eram previstos. Tá? Então, cada teste terá um tempo específico para ser realizado, cada teste terá pontuação máxima de 25 pontos, então serão 100 pontos no total. Tá? Isso tem descrito especificamente no anexo 3 do edital. Será considerado apto, então, o candidato que obtiver um mínimo de 50 pontos no total, 50 em 100. Parece fácil, mas não é tão garantido assim. Inclusive, aumentou em relação ao concurso passado, que era de 40 pontos. Tá? Então, se a gente tem 50 pontos, tá? São 4 testes, inclusive, com cada teste a gente tem que fazer um mínimo de 2 pontos. Então, se tiver um teste muito difícil, você tem que fazer um mínimo para que você possa ganhar os pontos que você perdeu naquele teste em outros que você talvez considere ou julgue mais fácil. Média, 12,5 pontos em cada teste. Como os pontos nos testes eles vão de 2 em 2, não tem como, né, ser 12,5, 12 seria pouco, então, na média, os candidatos precisaram tirar 14 pontos em cada teste. Esse é o valor mágico, tá? Se você fizer 10 em um, você vai ter que fazer 18 no outro para compensar, tá bom? Então, vamos lá, um por um. Teste de flexão de braço. Tem 2 tipos, tem um masculino e tem um feminino. A execução é um pouquinho diferente, nós vamos ver cada um separadamente. Então, no masculino, tá? Então, o candidato deve manter o corpo apoiado de frente ao solo, em decúbito frontal, os braços estendidos, cotovelos próximos do corpo, mãos abertas e afastadas na largura dos ombros, pernas estendidas sem tocar o joelho ao solo e pés juntos, mais ou menos como vocês podem ver na imagem. Flexionar, então, os braços para levar a caixa torácica até o solo e voltar à posição inicial, fazendo a extensão completa dos braços. Durante o movimento, evitar aumentar excessivamente a curvatura lombar. Vai haver um examinador que pode considerar o movimento inadequado e invalidar aquele movimento. Tá? Então, não vale burlar. Por isso que tem que fazer um treinamento antes, para que você já vá para o teste sabendo do seu potencial. A realização dos movimentos, então, deverá ser sucessiva, sem qualquer tipo de parada ou pausa. Tá? Então, se fizer a pausa, provavelmente os movimentos após a pausa não serão validados. Este aqui é um dos testes que pode ser considerado o teste de segurança. Então, é importante que vocês treinem e que vocês consigam ir para essa etapa tentando fazer os 25 pontos deste teste, para que vocês fiquem mais tranquilos nos outros, tá? Ou pelo menos que vocês tirem 20 ou mais do que a média, acima daqueles 14 pontos. Então, aqui numa simulação, a gente teria mais ou menos esse movimento. Combinado? Então, é dessa forma que vocês têm que fazer o treinamento,
recomendo que vocês busquem, né, orientação profissional, educador físico, personal trainer, tá? Seja particular ou na academia, treinando especificamente para estes 4 testes. Já na modalidade, né, no modo feminino, é muito parecido, porém a diferença é que os joelhos estarão unidos, apoiados ao solo e sem tocar as pontas dos pés no chão. Nas demais questões, na verdade, é semelhante. Então, aqui uma simulação de como seria o movimento, a gente teria mais ou menos assim. Combinado? Então, para as mulheres, né, os joelhos estarão encostados no chão, porém, os pés sem encostar, sem tocar o solo. Aqui, então, a gente tem a tabela, né, ou a planilha com a pontuação. O que chamou a atenção neste edital é que não há mais aquela gradação por faixa de idade. Tá? Todas as pessoas, vamos pegar aqui o candidato mais jovem, vai ter de 23 a 25 anos, né? Para aqueles com 65, todos eles terão que fazer exatamente o mesmo número de repetições para tirar a mesma pontuação. Tá? Então, lembrando daquela meta mínima que eu comentei com vocês de 14 pontos, os homens eles precisaram fazer 22 flexões de braço e as mulheres 15 flexões. Obviamente, é aquilo que eu falei, este é um teste relativamente mais fácil, relativo, tá? Porque se vocês forem tentar fazer isso sem treinamento nenhum, talvez vocês não consigam fazer nenhum mínimo, que seria de 16 para os homens e 9 para as mulheres. Mas o ideal, na verdade, é que vocês completem o teste para pontuar 25, tá? 28 repetições para os homens e 21 para as mulheres, tá? Segundo teste, que é a novidade, impulsão horizontal, tá? Então, o teste ele vai ser realizado em solo firme, normalmente uma quadra de cimento lá da Cadepol, tá? Então, vocês podem treinar na garagem de casa, no quintal, às vezes até mesmo dentro de casa, jogando, né, arredando ali o sofá para lá e tudo mais, é possível que vocês consigam, tá? O candidato, então, deve se posicionar atrás de uma linha de medição inicial em pé, parado, com os pés paralelos e sem tocar nessa linha. Prestem atenção nisso, porque se vocês encostarem nessa linha, vocês vão queimar aquela tentativa. E, de repente, foi uma tentativa boa e vocês desperdiçam porque encostaram nessa linha inicial, nessa medição. Então, é preferível você perder alguns centímetros, mas garantir que você não vai encostar nessa linha de medição inicial. Tá? O comando, então, de iniciar é dado pelo examinador, e aí o candidato ele deverá saltar à frente com os movimentos simultâneos dos pés. Tem que pular com os pés juntos, tá? Ambos desencostando, né? Tirando-os do solo simultaneamente. É expressamente proibido projetar o corpo à frente ou para trás, tocando o solo com qualquer outra parte do corpo que não seja os pés, ou até mesmo realizar qualquer tipo de rolamento. Então, a pessoa tem que pousar, digamos assim, com os pés também juntos. Marcação da distância saltada, então, será a medida que vai da linha inicial, lembrando que o candidato não encostou, não pisou nela, tá? Até a marca na parte posterior dos pés alcançadas, que é delimitada ali pelo calcanhar. Tá? Proibido usar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão. Então, aqueles tênis de mola, por exemplo, eu imagino que não serão aceitos. Tá? Então, tênis comum, de corrida. Tá? Antes da impulsão, perder o contato de qualquer um dos pés com o solo ou tocar com os pés a linha da medição inicial, o salto não será considerado, será invalidado. Tá? Para esse teste específico, os candidatos poderão saltar 2 vezes, sem um tempo mínimo de intervalo entre elas. Será considerado, então, a melhor marca obtida. Se o candidato estiver satisfeito com o primeiro salto, ele não precisa saltar uma segunda vez. Então, aqui uma simulação. Então, nesse movimento ali, ó, com os joelhos fletidos, né, os pés juntos, paralelos, sem encostar nessa marca aqui que eu coloquei em verde. Não significa que lá vai ser dessa cor. Coloquei aqui só para poder descrever. Então, ele faz o movimento, salta, e depois ele aterriza com os 2 pés juntos. Tá? Então, nessa marca aqui que eu coloquei em amarelo, que está definindo ali ó, o limite ali dos calcanhares, vai ser feita, então, a medida da distância saltada. Essa medida aqui, então, que será considerada numa tabela para ver a pontuação do candidato, que é essa pontuação aqui. Lembrando da nossa meta de 14 pontos, né? Então, a gente tem, então, para os homens, 2,01 a 2,06 metros, tá? 2 metros e 1 centímetro a 2 metros e 6 centímetros, 14 pontos para o candidato. Para as mulheres,
1,61 m até 1,66 m, 14 pontos para a candidata. Idealmente, tentar chegar nos 25, mas como é um teste que tem um grau de dificuldade maior, eu fico com receio de vocês, né, tentarem se esforçar muito e se lesionarem. Lembrando que ainda tem a corrida de 50 metros rasos, ainda tem o Cooper, tá? Então, eu acho que vale a pena treinar, justamente para vocês irem para esse teste já sabendo do potencial. Tirar 14 ou mais. Se tirar menos, é ruim, porque vocês vão ter que tirar isso nos outros testes. 14 está razoável. Se tirar 16, 18, 20, está de bom tamanho, tá? Teste 3, corrida de 50 metros rasos, tá? Então, é relativamente simples aqui o modo de execução. O candidato, então, se coloca atrás da linha de partida, que está ali uma linha verde, tá? Atrás, não pisar na linha, senão o seu teste será invalidado. Prestem atenção nisso, tá? Tem gente que vai muito afoito para o teste, pode ter ali o teste invalidado, tá? E aqui não fala da possibilidade de ter uma nova tentativa. Então, prestem atenção nisso, tá? Após um sinal de comando, então, vai correr no menor tempo possível a distância dos 50 metros, tá? E aí a gente tem uma planilha justamente para poder avaliar a pontuação. Detalhe, eu considero esse teste relativamente tranquilo, porém, quem vai com muita sede ao pote pode se machucar. Uma distensão muscular ou um tombo ao final, na desaceleração, pode prejudicá-lo para o teste final, que é o teste de Cooper. Então, aqui ninguém é Usain Bolt, ninguém quer bater o recorde dos 50 metros rasos, tá? Então, eu acho que vocês precisam treinar para que vocês saibam o potencial de acordo com a tabela. Essa tabela já é conhecida, está lá no edital. Então, lembrando dos 14 pontos, que é a nossa meta, os homens precisam correr, fazer esses 50 metros em 8 segundos e 91 centésimos até 9 segundos e 10 centésimos. Tá? As mulheres correr de 10,51 até 10,70. Aí vão tirar os 14 pontos. Se você é um bom corredor, ótimo, garanta os seus 25, mas não precisa. O que eu acho importante é tentar não ficar muito abaixo de 10 ou 8. Né? Lembrando que vocês vão ter oportunidade, por exemplo, de tirar esses pontos lá no teste de flexão de braço. Tá bom? E o último teste, que é o teste de Cooper, ou a corrida de 12 minutos. Então, uma avaliação aeróbica, em que vai medir a distância percorrida pelo candidato durante 12 minutos de corrida sobre um terreno plano em estilo livre. É uma corrida, é uma pista que fica ali na Cadepol, ao redor do campo de futebol. Tá? Então, o candidato, ao sinal de largada, ele vai poder correr, tá? Em estilo livre. Tá? E aí, quando der ali os 12 minutos, ele para. Tá? O examinador vai ver o ponto, vai ver quantas vezes ele correu. Então, obviamente, vocês vão correr aqui, ó, por dentro, tá? Porque vocês correndo por dentro aqui, ó, aí vocês vão ter uma condição melhor, apesar de que cada faixa aqui tem a sua faixa, né? Mas a sua medição. Mas então vocês vão correr. É importante que, se vocês cansarem, vocês não parem por completo, tá? Que vocês então vão caminhando, para que vocês então ao final ganhem alguns metros valiosos, que de repente vão somar mais 2, 4, até 6 pontos, tá? No finalzinho, aqui não está explícito, a gente pode confirmar essa informação, mas pode ser que vocês possam ir com um relógio, para que vocês saibam ali o tempo cronometrado, e aí no finalzinho, como já é o último teste, ali com 1, 2 minutos faltando para o encerramento, vocês deem um sprint, uma corrida, para que vocês consigam mais pontos, principalmente se vocês estiverem preocupados com a pontuação final, lembrando que precisa ser de 50 pontos no total dos 4 testes, tá bom? Então, aqui a tabela, tá? Lembrando daquela meta mínima de 14 pontos. Nos 12 minutos, os homens precisam correr de 2.000 metros, né? E 1 a 2.100 metros. E as mulheres não muda muito, não. É de 1.901 metros a 2.000 metros. Isso para poder fazer os 14 pontos, tá bom? Então, cada um faça o seu treinamento. Alguns podem achar que o teste 1 é mais fácil, o 2, o 3, o 4. O importante é que vocês consigam 50 pontos, tá bom? Só um pequeno detalhe, no meu concurso, 2013-14, eu vi candidato que foi eliminado no teste de Cooper, que não conseguiu fazer a pontuação mínima e foi eliminado do certame, tá? Então, imagina fazer uma prova, uma nota excelente na prova objetiva,
com uma nota muito boa também na prova de títulos e, de repente, ser eliminado no teste físico. Então, faça um treinamento. Quem estiver lesionado, agilize a sua reabilitação. Quem estiver sedentário, agilize o seu processo de treinamento voltado especificamente para esses 4 testes, tá bom? Avaliação psicológica, né? Então, somente serão convocados para essa etapa aqueles que forem considerados aptos nas etapas anteriores, os exames biomédicos e biofísicos, caráter também eliminatório, não muda a classificação geral, tem o objetivo de avaliar se o candidato, nos seus aspectos de inteligência, aptidões específicas e características de personalidade, adequadas ao exercício profissional, apuradas por meio de instrumentos objetivos da psicologia. Então, na minha época, eu imagino que seja da mesma forma, os candidatos ficaram numa sala de aula, assim como será a prova objetiva, a prova teórica, né? E aí você terá na verdade, várias folhas, né? Um bloco de testes. Então, cada um vai fazer os seus testes ali individualmente. Não vai ser uma entrevista, a princípio, individual com o psicólogo. Pode ser que isso mude, a gente tem que ficar prestando atenção, né, no site da FUMARC e da CADEPOL para ver as instruções em relação à avaliação psicológica. Tá? O que eles avaliam, então? Perfil psicológico, né, necessário ao exercício do cargo de médico legista, que refere-se, então, a questões da inteligência, aptidão e personalidade estruturada, né, o ajustamento do indivíduo em seu ambiente, seu modo habitual de comportar-se e de resistir com equilíbrio às adversidades e ou às pressões do cotidiano. Não é um teste que costuma ter muitas surpresas, que costuma eliminar candidatos. Então, assim, a não ser que a pessoa saia muito da curva, tá? Mas eu acredito que essa vai ser uma etapa relativamente tranquila. O que eu recomendo? Que ninguém faça esse teste, por exemplo, virada de um plantão de 12, de 24 horas, né? Que tenha dormido bem na noite anterior, que tenha se alimentado bem, que não faça o teste com fome, com sede. Provavelmente vocês poderão levar comida, bebida, né? Pelo menos água, ali, alguma coisa fácil. Então, que vocês estejam aptos, tranquilos e descansados para esse momento, para que isso, né, o cansaço, o estresse não transpareça ali nos resultados da avaliação psicológica. Tá? Prova de títulos, aqui é uma novidade, né? É uma etapa nova deste concurso em relação ao anterior. Então, somente serão julgados os títulos dos candidatos aprovados em todas as etapas anteriores. Então, ela tem um caráter classificatório, ou seja, um candidato que tiver mais pontos que o outro, talvez ele consiga até mudar de posição. Tem um valor máximo de 5 pontos, ainda que ele tenha documentos suficientes para pontuar acima disso, mas tem esse teto. Tá? E não serão aceitos títulos e nem substituições posteriormente ao período determinado. Então, providenciem estes títulos até, no mais tardar, janeiro, no início de janeiro. Tá? Então, por exemplo, quem está concluindo a residência médica, quem está concluindo o mestrado, doutorado, providencie estes títulos até meados de janeiro, o mais breve possível, se possível em dezembro mesmo, porque a prova é dia 12, a gente não sabe qual é a data do julgamento dos títulos, tá? Então, agilizem isso quem, de repente, estiver concluindo algum curso, alguma residência, alguma questão neste sentido, tá? Então, na pontuação máxima de 5 pontos, a gente tem diploma de curso superior além do curso de medicina. O curso de medicina é critério para você se submeter à prova. Tá? Se você tiver um outro curso, você é formado em outro curso da saúde, ou outro curso que não tenha relação direta com medicina, engenharia, direito, você terá 2 pontos nessa prova de títulos. Tá? Então, exceto o diploma referente ao curso que será usado para a nomeação no cargo de médico legista. E esse diploma, então, ele tem que ser expedido por estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido. Diploma de curso de pós-graduação. Aí a gente tem, então, lato sensu, especialização, stricto sensu, que pode ser mestrado e doutorado. Então, aqui não explicita bem, tá? Se, por exemplo, uma residência médica, né, dá 2 pontos, se uma pós-graduação ali de 18 meses, com aulas aos finais de semana, uma vez no mês, a princípio parece que vão dar os mesmos 2 pontos, né? Se um médico, por exemplo, aqui dentre nós, é cirurgião e é urologista, então, em tese, ele tem 2 residências, né? A de cirurgia geral e a de subespecialidade cirúrgica. Então, eu entendo, tá? Isso aí, logicamente, a banca de avaliação que vai julgar, mas eu entendo que ele tem 2 diplomas. E aqui não fala que nesse item aqui tem um máximo. Então, se eu tiver 2 residências, eu entendo, pensamento meu neste momento, posso mudar meu entendimento,
mas que 2 residências dariam, então, a esse candidato 4 pontos. Tá? Mestrado mais doutorado, então, na verdade, você iria até 7 pontos, mas o máximo da prova de títulos é de 5 pontos. E aí tem um item C, que é o certificado de conclusão de curso de natureza policial. Pode ser da própria Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, por exemplo, isso ocorre muito com as outras carreiras, né? Um servidor era investigador, e aí depois ele faz o curso de Direito, e aí ele depois presta a prova para delegado. Então, ele, na verdade, já vai ter uma CADEPOL no seu currículo, né? Então, ele teria direito a 1 ponto. Tá? Ou de outros cursos de natureza policial diferente. De repente, ele tem ali um curso de outro estado, ele tem um curso da Polícia Militar, né? Então, eu imagino que outros cursos serão validados. E neste item aqui, um total de 3. Mas aqui eu acho que dificilmente, dentre os médicos, alguém vai ter mais de 2, né? 1 no máximo. Né? Então, 3 eu acho que é pouco provável. Então, vocês têm que batalhar em relação aos demais. Tá? Aqui é difícil, os médicos mais novos não vão ter pontos nenhum, né? Então, na verdade, eles vão ter só a graduação. Né? Agora, os mais velhos, eu acho que tem que correr atrás desses cursos. Tá? Então, vocês têm um tempo aí, né, para os cursos que vocês já concluíram, que talvez não tenham certificado ainda, vocês têm ali uns 2 meses, talvez um pouquinho mais, para poder providenciar esses títulos. Tá? Lembrando que lá no início eu comentei, no envio, na data posterior, né, definida, eles não considerarão o documento como válido. Tá? Investigação social, então, é a última etapa, caráter eliminatório, não muda a classificação dos candidatos, será procedida pelos servidores da própria Polícia Civil e entre os candidatos que não foram eliminados nas etapas anteriores. Né? Então, observando os critérios que são definidos no próprio edital, e aqui, né, só resumindo, são fatores analisados como prática de ato tipificado como ilícito penal, né, crimes, prática em caso de servidor público de transgressões disciplinares. Tá? Então, se porventura vocês estiverem envolvidos em alguma sindicância, tá? Mesmo que, na verdade, o nome de vocês foi envolvido ali na sindicância e tudo mais, procurem buscar ali o responsável sindicante da prefeitura do estado para que ele encerre a sindicância e defina que vocês estão inocentes e tudo mais, ou que apresentem um parecer inicial mostrando que vocês estão inocentes e estão ali na sindicância somente como testemunhas ou algo do tipo. Tá? Prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função de segurança e confiabilidade da instituição policial. E dependência química, seja por drogas lícitas, como, por exemplo, o etilismo, ou ilícitas. A classificação final, então, dos candidatos, né, então ela vai obedecer inicialmente o critério decrescente do somatório dos pontos obtidos nas 2 etapas que são classificatórias, né? Então, a prova objetiva e a somatória dos pontos da prova de títulos. Tá? Critérios de preferência para efeito de desempate. Eu acredito, tá, que dos 9 primeiros colocados, né, então sendo 8 para as vagas de ampla concorrência, que haverá empate. Tá? Então, o 8º, 9º, 10º, 11º, eles podem empatar. E aí, como é que desempata? Tá? Então, a gente tem, inicialmente, isso daqui por força do Estatuto do Idoso. Se houver, né, entre os candidatos empatados, alguém com mais de 60 anos, ele terá a preferência. Se dentre os idosos, né, tiver mais de um candidato, terá aquele com uma idade maior, né, com mais idade, tá? Considerando o ano, mês e dia de nascimento. Então, um de 62, um de 63, o de 63 anos terá prioridade. Isso daqui antes mesmo de avaliar as notas das provas. Tá? Então, com exceção dos idosos, a gente tem, então, a questão das provas. Tá? A primeira prova a ser considerada no critério de desempate é língua portuguesa. A segunda, direitos humanos. Só na terceira posição que vem medicina legal. Depois, na sequência, noção de toxicologia em 4º, patologia em 5º e psiquiatria em 6º. Aquela mesma ordem que eu apresentei no início, tá? Nessa aula aqui. Tá? Então, não estou falando que vai ter que deixar de estudar psiquiatria, patologia, toxicologia, não é isso, tá? Mas que vocês precisam dar uma atenção especial, um pouquinho a mais para a língua portuguesa e depois direitos humanos, com certeza. Né? Então, a prova que vocês precisam fechar, essa é a intenção, se vai conseguir ou não, é outra questão, né? Mas a prova que vocês têm que ter como meta fechar, tirar os 10 pontos, é língua portuguesa, direitos humanos, medicina legal. Por quê? Se empatar, essas 3 que vão realmente ser a ordem de desempate. Agora,
empatando lá em cima, eu acredito que talvez o desempate ocorra até mesmo na quarta, quinta prova, que está na sexta. Tá? Então, na verdade, tem que estudar muito de todas as disciplinas. E aí, se empatou em tudo, aí vai ser considerado, então, a maioridade considerada ano, mês e dia de nascimento. Então, empatou em tudo, um candidato com 35, outro com 37 anos, o de 37 fica na frente. Tá? Provimento do cargo, nomeação e pós-exercício, então, do provimento do cargo e nomeação, concluído o concurso e homologado o resultado final, a nomeação dos candidatos aprovados obedecerá, então, à estrita ordem de classificação, condicionada às necessidades e possibilidades da administração pública. Tá? E após o exercício, então, os candidatos nomeados, após tomarem posse, passarão à condição de servidores públicos e deverão ser obrigatoriamente matriculados no curso de formação técnico profissional, a CADEPOL. Então, é o que eu comentei, estando na CADEPOL, não mais como candidatos, mas como servidores, farão jus à percepção do valor correspondente à remuneração atribuída ao primeiro grau do nível inicial da carreira de médico-legista, aqueles 14 mil e poucos reais brutos. Tá? Conteúdo programático. Então, aqui das 6 provas. Eu não vou ler tudo, mas brevemente apresentar, e como vocês terão acesso a esse documento, fica mais fácil, né, do que ler ali o edital, aquelas letrinhas miúdas. Tá? Então, língua portuguesa, a gente tem, então, interpretação e compreensão de texto e conhecimentos linguísticos. Tá? Chamando a atenção aqui, a professora Carolina Santana falou que gêneros textuais da redação oficial é uma novidade. Né? Então, dentro das provas também tem novidades em relação ao conteúdo cobrado. Tá? Referências sugeridas, então tem aqui as 3 referências. Lembrando que teremos as aulas com a professora Carolina, que já está gravando as aulas, tá? Em módulos, de uma forma bem didática, com discussão de questões, com atenção à questão da banca da FUMARC. E muito em breve, né, a gente vai fazer a divulgação desses vídeos. Tem uma data limite, se a gente tiver esses vídeos prontos, né, de forma antecipada, a gente libera, sim, né, não tem por que ficar segurando este conteúdo. Tá? Direitos humanos, tá? Então a gente tem a teoria geral dos direitos humanos, voltando aqui, então fica parecendo que é pouco conteúdo, mas como é um conhecimento que os médicos, de uma forma geral, não lidam tanto, realmente eu acredito que a gente tem que ter uma atenção especial. Né? Então eu acho que é um conteúdo finito, né, relativamente menor do que os conteúdos que são mais relacionados à medicina legal. Então, eu acho que a gente tem que debulhar mesmo, né, o livro e assistir às aulas com muita atenção, prestar atenção na discussão de questões, com o objetivo de tirar total nesta prova. Tá? Então, aqui a referência bibliográfica, essas 3 referências, tá? Que são sugeridas pelo edital. Medicina legal, como eu havia comentado, diminuiu o número de questões, mas a matéria não diminuiu, tá? Então, matéria de perícias e peritos, antropologia médico-legal, traumatologia médico-legal, tanatologia médico-legal, sexologia médico-legal, psicopatologia médico-legal, que aqui inclui tanto a psiquiatria quanto essa questão que eu comentei, alcoolismo, né, e toxicofilias, que também está previsto lá na disciplina de toxicologia. Tá? Então, a gente está compilando as aulas, mas todo o conteúdo será ministrado, seja pelas aulas ou seja pelas apostilas. Obviamente, isso não substitui a leitura dos livros. Né? Os bons candidatos, candidatos que estão se esmerando mais, provavelmente estão lendo os livros. Né? E isso é uma ferramenta, uma arma a mais nessa disputa, né, que vai ser muito acirrada em razão do número restrito de vagas. Né? Referência bibliográfica é a mesma que a gente realmente antecipou, que a gente imaginava, é o livro do França, Medicina Legal, 11ª edição, e o livro do Higino Hércules, né, Medicina Legal, Texto e Ato, 2ª edição. Além disso, o Código Penal e Código de Processo Penal, que, na verdade, são questões, são capítulos, né, né, da legislação que já são abordados nas aulas, né, e que vocês facilmente também conseguem na internet. Né? Então, a princípio, não acho que seja tão relevante vocês comprarem Código Penal ou Código de Processo Penal. Se forem fazê-lo, né, que façam, então, comprando livros que sejam comentados, né, porque a leitura ali nua e crua do Código Penal e Código de Processo Penal realmente é mais penosa, tá bom? E o Código de Ética Médica, né, com certeza todos já leram, né, eu acho que uma estudada rápida, né, para recapitular, né, ali alguns itens, então acho que é sempre válido. Tá?
Toxicologia forense, né? Com um Szinho a mais, forenses, né? Toxicologia forense. Tá? Então, você tem todos os itens que eu comentei que estão muito afeitos à questão da prática do perito criminal, especificamente aquele que lida no laboratório com toxicologia. Essa parte aqui do item 4.8 é aquela parte que é abordada também na medicina legal, então é um conteúdo que, na verdade, está repetido, porque entra aqui a questão do álcool etílico, a embriaguez alcoólica, e todos os outros aqui estão relacionados a toxicomanias ou toxicofilias, né? Aqui simplesmente vai colocando os itens, né? Colocando cada uma das substâncias, tá? E mais itens relacionados também à toxicologia forense. Chama a atenção aqui, ó, que a bibliografia específica de toxicologia é somente uma, desse autor, Marcos Passagli, que era um perito criminal do estado de Minas, né? Da Polícia Civil. Então, a banca privilegiando um autor do Estado, né? Então, é um livro que não é tão extenso assim, se comparado, por exemplo, ao livro de medicina legal, seja do França ou do Higino. Então, eu realmente acho que vocês devem comprar o livro e ler o livro em detalhes, porque se são 10 questões, é possível que caia alguns pés de página, tá? Esse restante aqui, na verdade, é o mesmo que tem para medicina legal. Eu nem acho que eles vão cobrar na prova de toxicologia algumas questões de código penal, código de processo penal, e muito menos de código de ética médica. Eu acho que ficou até meio que sobrando aqui. Mas se vocês já vão estudar para medicina legal, já vai estar estudado para toxicologia forense. Tá? Patologia, como eu havia comentado, imaginava que poderia até sair do edital, não só continuou, como aumentou a sua importância, né? Então, o conteúdo é bem restrito, que é só a parte inicial de patologia geral, que fala das inflamações, degenerações, morte celular e alterações no interstício, e distúrbios da circulação. Então, é conteúdo básico do curso de medicina, então vamos resgatar isso, tá? Referência é o Boiolo, né, com a versão revisada pelo professor Geraldo Brasileiro. Então, aquela parte inicial ali de patologia geral destes 3 itens, eu acho que vocês têm que estudar com afinco, tá? Porque, afinal de contas, serão 10 questões, e o candidato que passar provavelmente vai acertar as 10, tá? Apesar de que não está bem posicionado ali na ordem de desempate, mas eu acho que, para a classificação geral, importa muito, tá? Então, é uma prova que eu acho que vocês têm que dar muita atenção, um conteúdo que vocês têm que estudar com afinco. Todos, né, claro, mas esse daqui, com certeza, né, em razão de ser também uma matéria que a gente já tem uma afinidade maior, ao contrário de direitos humanos, e que é um universo relativamente limitado, ainda mais que tem uma referência bibliográfica somente. E, por fim, psiquiatria forense, né? Então, um capítulo do livro, né, do França, então é uma matéria também relativamente pequena, talvez a menor delas, tá? Então, fala somente sobre imputabilidade e responsabilidade penal, capacidade civil, os limites e modificadores, né? Então, como referência, basicamente, os livros, né, do França e do Higino, tá? Então, essa questão do Código Penal, Código de Processo Penal e Código de Ética Médica, isso já vai ter sido estudado em medicina legal, então, na verdade, não é repetido, né? Você não tem que estudar 2 vezes. O que você estudou para medicina legal vale aqui também. Então, assim como patologia geral, eu acho que vocês têm que estudar com muito afinco essa parte. Volto a dizer, na classificação relacionada a critério de desempate está, né, mal posicionada, é a última, mas para a somatória geral é muito importante. Então, vocês precisam tirar 10 nesta prova, tá? Mirem no 10. Se tirar 8 ou 9, ok, mas 10 é a meta, tá bom? Aqui, então, em relação às pessoas que entraram para o curso, né, mais recentemente, que estão aqui na nossa reunião de hoje, né, eu apresento brevemente o curso, mas para os que já estão conosco desde o início, desde setembro, aqui também é muito válido, porque eu apresento as mudanças do nosso cronograma, tá? Então, aqui uma breve apresentação, eu aqui, ó, né, Gustavo, doutora Lines, que não apresenta a aula, mas ela está junto comigo na organização das aulas, das apostilas. Doutora Júnia, que é médica legista também, né, formada comigo, e vai dar a aula de segunda-feira de sexologia criminal, uma aula muito bacana, tá? Então, é imperdível esse conteúdo de sexologia criminal. Professor Dr. Tiago Maciel, também formado comigo, ele é psiquiatra, ele também é formado em Direito. Ele vai dar aula de psiquiatria, que vai ficar para a semana seguinte, tá? Ele é médico legista, lotado no serviço de psiquiatria forense do IML de Belo Horizonte.
Dr. Leonardo Antunes, ele não é legista, mas ele é médico perito, né, do Exército, ele tem uma grande experiência em gestão, então toda essa bagagem, né, todo esse conteúdo feito de forma tão bem organizada como a gente, né, tem tentado buscar para poder entregar para vocês, coloquem, né, o crédito nele por toda essa competência de gestão, né? E sendo um colega médico, ele entende exatamente o que o aluno precisa, tá? Aqui no conteúdo complementar, a gente tem a doutora Elisa Moreira, que é delegada de Polícia Civil. Ela já é famosa já em termos de cursos preparatórios, porque ela tem o próprio curso dela, que é o curso em Delta. Ela também dá aula no curso Supremo, então a parceria é fantástica. Eu entendo que não haveria pessoa melhor em Minas, quiçá do Brasil, para dar esta aula exclusiva de direitos humanos para vocês, tá? Então é uma aula que ela gravou, está gravando, na verdade, exclusiva para o nosso curso. A gente não está ali comprando uma aula pronta, a gente não vai passar um link para vocês que é para outros alunos de outras carreiras, não. É uma aula gravada especificamente para a prova de medicina legal, para o nosso curso. Tá? Igualmente, a professora Carolina Santana, também muito experiente em português. Então, eu acho que vocês podem ficar muito tranquilos que, em termos de ensino, né, em questão didática, docente, vocês estarão muito bem amparados. Tá? Inclusive, conversando com a professora Carolina, em razão de algumas pequenas mudanças do edital, como, por exemplo, o acréscimo de redação oficial, as aulas dela foram implementadas, né? Então, mais horas de aula. Tá? E essas aulas, então, são gravadas e elas vão ser disponibilizadas lá na plataforma do Eduz, né, do Nutro. Tá? Tem a data que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tão logo a gente possa disponibilizar, a gente então vai antecipar, mas a gente tem aquelas datas como compromisso, tá? Como datas limites. E recentemente fizemos o contrato, né, aqui a parceria, definimos a parceria, não tenho a foto da professora, a Flávia Leite, que é perita, né, em toxicologia forense, com uma grande experiência, tanto na parte prática, quanto também na docência. Né? Então, serão 2 aulas com a professora Flávia Leite, justamente para poder contemplar este conteúdo novo, que é de toxicologia forense. Tá bom? Além disso, né, a gente já teve aula com o professor Marcinho, de antropologia médico-legal. Volto a dizer que medicina legal reduziu o número de questões, mas a matéria não reduziu. Né? Então, é possível, sim, que caia questões de antropologia. Então, para quem não viu, essa aula está disponibilizada, tem a gravação dela lá na plataforma. Tá bom? Então, aqui, pessoal, um novo cronograma adaptado após a divulgação do edital. Então, tem toda essa parte de medicina legal, que a gente, na verdade, já passou pela perícia médico-legal, identidade e identificação, antropologia, traumatologia, né, que são 4 partes, as 2 últimas a gente condensou na aula do dia 11, tanatologia, que foi a última aula, a gente vai ter na segunda-feira a parte de sexologia criminal, e a gente vai ter na terça-feira essa aula envolvendo gravidez, parto puerpério, aborto, infanticídio, parafilias e reprodução assistida. Na semana seguinte, então, a gente vai ter 2 aulas de psiquiatria forense, tá? Na sequência, 2 aulas de patologia geral. Em seguida, toxicologia forense, mais 2 aulas. E aí a gente vê, então, a disponibilização dos módulos de direitos humanos, tá? Segunda-feira do dia 15, segunda-feira do dia 22, e língua portuguesa, terça-feira do dia 16 e terça-feira do dia 23 de novembro. Como eu havia dito, essas daqui são as datas previstas, tá? Esse é o prazo máximo limite. Está muito em cima? Com certeza. Tendo oportunidade, essas aulas que são gravadas em módulos, sendo disponibilizadas, a gente já vai também abrindo acesso para os alunos, tá? A gente quer liberar o mais cedo possível, tá bom? Mas como os próprios professores já tinham os compromissos em relação aos outros, né, vínculos também, a gente não tem também condição de exigir que eles entreguem, né, as aulas antes do prazo que já havia sido definido, tá? Mas é provável, só não garanto, mas é provável que a gente entregue sim antes dessas datas. Considerem essas datas como datas limites, tá? Não deixem para estudar esses conteúdos somente quando vocês tiverem acesso às aulas. Recomendo que vocês estudem por outras fontes também, tá bom? Dia 29 de novembro, dia 30 de novembro, né, a gente vai dedicar somente para discussão de questões e, na medida do possível, obedecendo uma certa proporcionalidade em relação à prova. Tá? A gente está programando aqui algo que não tinha ainda no início, mas então aproveito para divulgar e oficializar um grande simulado,
tá? No dia 6 de novembro, perdão, 6 de dezembro, tá? Então, esse simulado aqui vai ser como se fosse uma prova mesmo, e eu recomendo que vocês façam sem consulta, tá? Então, cada um vai ter acesso, a gente está terminando a plataforma, tá? Então, para que vocês acessem o computador, recomendo que vocês se programem como se fosse uma prova mesmo, tá? Então, vocês vão ali diante do computador e fiquem absolutamente em silêncio, tranquilos, num ambiente tranquilo, sem consulta, e façam a prova, tá? E aí, no dia seguinte, a gente vai fazer a discussão do simulado. E aí, por fim, no dia 12 de dezembro, domingo de manhã, a tão esperada prova, tá bom? Então, para os novos alunos, né, então, o que a gente propõe? Né? Uma metodologia que envolve conteúdo de qualidade, essas aulas online que estão sendo ao vivo, a parte de medicina legal, tá? A parte de toxicologia também será ao vivo, a parte de patologia e psiquiatria também ao vivo. O que é gravado com aulas exclusivas somente português e direitos humanos, tá? Isso a gente vai disponibilizar os vídeos na plataforma, tá? Os slides das aulas em PDF, né? As apostilas de texto em PDF, a lista de epônimos, tá? De medicina legal, discussão de questões de concursos anteriores, que já tem essa data, a gente vai tentar antecipar também um pouco, né? E ir divulgando algumas questões antes mesmo da discussão ali ao vivo. O simulado geral, que é a grande novidade que a gente anuncia neste momento, e o conteúdo complementar de língua portuguesa e direitos humanos, e antes eu havia colocado direito constitucional, saiu do nosso cronograma, entrou então toxicologia forense, tá bom? Então é isso, pessoal, para quem já conhece, aqui continua os nossos né, acessos, né, principalmente o WhatsApp, eu acho que tem sido um bom canal de comunicação para os novos alunos que ingressaram no curso há pouco tempo. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, né, por essas outras formas, né, principalmente pelo WhatsApp, tá joia? No mais, ótimos estudos, eu realmente recomendo que vocês dediquem ao máximo, porque realmente o tempo urge, tá joia? Pessoal, vou fazer aqui a pausa na gravação e aí eu vou ver aqui as mensagens no chat, tá bom? Só um instantinho. E aí, para isso, eu preciso parar de compartilhar a tela.